Boa tarde. O Educação na TV de hoje trata da aprovação do parecer e projeto de resolução que fixam as normas e diretrizes nacionais da carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. As novas diretrizes tratam da conceituação do magistério, das fontes de financiamento, dos critérios de ingresso e progressão na carreira, das condições de trabalho e dos critérios de avaliação profissional. O documento, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação no último dia 2 de abril, vai servir para que os sistemas da União, dos estados e dos municípios elaborem suas leis do magistério. A comissão responsável pela elaboração das diretrizes foi presidida pelo professor César Calegari, tendo como relatora a professora Maria Isabel Azevedo Noronha. Dentro desse processo democrático, imagino que alguns temas tenham sido mais desafiantes, mais complicados, mais tortuosos de se chegar ao consenso. Quais foram eles? O dos professores temporários foi um deles, por exemplo? Dois. Este e o da avaliação. Isso foram as duas questões assim que, né, eu diria que foi o top. E por da quê, discussão. professora? Os temporários, porque essa luta toda de São Paulo evidenciou um quadro nacional da existência de 300 mil professores temporários no país, tá? Por outro lado, é importante observar o que Minas Gerais lidera, em segundo lugar vem Mato Grosso e em terceiro lugar São Paulo, né? Então, isso nos permitiu, primeiro, ir buscar na lei o que embasaria, e nós conseguimos, inclusive, trazer para o texto da resolução o artigo 85 da Lei de Diretrizes e Bases, que já previa que num período de 5 anos em que esteja trabalhando professor temporário, né, tem que ser requerido concurso público. Quer dizer, no 6º ano, nós temos professor com 20 anos, com 10, então, quer dizer, a periodicidade, né, longa de oferecimento de concurso público deu esse quadro de temporários no estado de São Paulo, que você tem de 242 mil professores, 100 mil são temporários. E o que a resolução propõe? E a resolução ela propôs exatamente isso, trabalhar de forma integral, e aí descemos, né? O que nós entendemos por integral? Primeiro, trabalhar a questão do sistema, trabalhar a escola, né? Trabalha também o desempenho dos alunos, mas não tem atrelamento nenhum com questão salarial. Essa avaliação poderá servir, por exemplo, para a progressão na carreira. Isso é diferente. Se eu quero progredir na carreira, eu vou buscar a avaliação, né? Eu posso usar a avaliação, mas eu não posso usar para ter salário, né? E uma outra questão que eu achei avanço foi resgatar também um artigo da Constituição que prevê, né, que todo servidor público ele tenha o direito, ele tenha o reajuste salarial anual, né, de forma a garantir o poder de compra. Então isso também foi vantagens assim que nós estamos colocando, né, que de certa forma significou avanço. Nós, pela primeira vez nessas resoluções, nessa resolução de diretriz nacional, estamos falando também a respeito das condições de financiamento da educação e do financiamento da valorização no magistério. Pela primeira vez o Brasil tem um dispositivo na lei, que é a lei do Fundeb, que reserva 60% dos recursos do Fundeb para pagar a remuneração do magistério. E sobre esse sistema, né, já posto e existente hoje no nosso país, será possível criar planos de carreira, né, que contemplem maneiras de progresso funcional e que levem em consideração não apenas o tempo de serviço, porque isso é a forma mais tradicional e até antiga, mas além do tempo de serviço, também o esforço que os professores fazem na sua própria formação, no seu desenvolvimento e que deve ser reconhecido também. Então, há uma série de novidades que todas elas, claro, de natureza indicativa, devem ser trabalhadas agora de uma maneira muito concreta pelos estados e municípios. Por isso que a gente conclama. O Conselho Nacional da Educação fez o seu trabalho. É agora no âmbito dos poderes legislativos municipais e estaduais
onde deve acontecer um debate importante, fazendo com que essas indicações gerais nossas do CNE possam se traduzir em leis objetivas que possam, de alguma maneira, iluminar o caminho de valorização do magistério para os próximos 20 e 30 anos pelo Brasil inteiro. O texto aprovado substitui a antiga Resolução 03 de 1997 e agora segue para homologação ministerial. Uma vez homologado, será publicada a nova resolução, com efeito sobre todo o território nacional. União, estados e municípios têm até 31 de dezembro de 2009 para elaborar as suas leis do magistério. Vai haver algum acompanhamento do CNE para a elaboração dessas leis? Como é que vai se dar essa elaboração? Então, nós vamos trabalhar com... eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer seminários nacionais, junto até com o MEC, né? Porque agora saiu da Câmara de Educação Básica e está indo para o Ministério. E eu penso que é possível depois, em sendo homologado, né, nós trabalharmos com vários seminários regionais, de forma que isso tenha uma avaliação e tenha um acompanhamento do Conselho Nacional de Educação, que entende que isso é, sim, condição, né, sine qua non aí para que se tenha qualidade do ensino. Gostaria que você comentasse uma frase que me chamou a atenção no texto do parecer. É preciso recuperar a escola como processo de humanização. Todo o espírito desse parecer, né, e das discussões que cercaram a elaboração desse parecer, é no sentido de que a escola ela seja o centro de um processo social novo, né, que nós queremos e pretendemos construir no país. E que, portanto, seja uma escola que possa levar a um processo de poder maior dos próprios alunos, do seu desenvolvimento, que a família se sinta à vontade para participar, né, e que os professores possam ter ali uma possibilidade de seu desenvolvimento humano na sua plenitude. Então, essa é a ideia geral, né, da escola pública, principalmente, já que esse parecer e projeto de resolução diz respeito ao magistério das escolas públicas. Haverá muita luta, entretanto, para que essas coisas aconteçam, né? Ninguém pode esquecer que educação de qualidade não é apenas um valor genérico. Há conflitos em relação a isso. Há muitos setores da sociedade brasileira que, infelizmente, ainda não compreenderam, e alguns até se opõem fortemente a que a escola seja uma escola libertadora, uma escola de autonomia, uma escola que possa ser, né, o centro, né, de um processo de articulação de uma nova sociedade. Defender emprego, que também está previsto na resolução, significa diminuir o número de alunos por sala de aula. Reduzir a jornada do professor. Porque se você garante redução de jornada, número de alunos, amplia postos de trabalho, portanto, garante emprego. Estabilidade, para mim, se garante com concurso público. Tá? É desta forma. Então, esse debate, eu penso que eu vou ter que enfrentar aí em cima do caminhão, mas não tem problema. É um debate que eu farei, né? Se necessário for, faço até um plebiscito. Mas tenho certeza que essa categoria de professores, ela é inteligente, né? Ela sabe que qualquer discurso da estabilidade pela estabilidade é demagógico para ela, né? Não é bom para eles. Ele sabe que se oferecer concurso público, ele vai, e nós trabalhamos na perspectiva de que seja classificatório, de que considere o tempo de serviço. Essa é uma melhor saída do que ter alguma coisa, tipo uma medida provisória, né, garantindo, mas ao mesmo tempo, lá na frente, ele é colocado em desconfiança, né? Eu não acho justo. Na próxima terça-feira, 28 de abril, o Educação na TV completa 8 anos no ar. 8 anos acompanhando, noticiando, promovendo o debate sobre a educação pública em São Paulo e no Brasil. Obrigado a vocês que nos acompanham semanalmente aqui na TV e também no endereço eletrônico da APUESP. Voltamos no próximo sábado, às 3h35 da tarde. Até lá.